Fala aí, galera, de boas? Voltamos aí para o nosso canal, Tio Fio das Exatas, e a nossa aula de hoje é para a primeira série, tá? Também serve aí para o nono ano também, mas essa aula é para a primeira série. E nós vamos falar aqui nessa aula, pretendo aí gravar uns três vídeos a respeito disso, para a gente não fazer vídeos muito longos. Então, pretendo gravar uns 3 vídeos aí para a gente falar sobre esse cara aqui que é muito importante para a gente, que é a função afim, ou mais conhecido como a função do primeiro grau. Os dois nomes não importam, os dois nomes relatam ou tratam da mesma coisa, tá bom? Então, nós temos aqui a função afim e a função do primeiro grau. Nós vimos nas aulas anteriores a respeito de funções, tá certo? E aí a gente viu a forma genérica, vimos os casos de funções. Agora, a partir de agora, nós vamos trabalhar os tipos de funções, função por função, tá? E a primeira que a gente vai trabalhar, e a gente vai ficar um tempo trabalhando nela, é a função do primeiro grau, é a função afim. Primeira coisa, vamos pensar, a primeira coisa que a gente tem que pensar é como que a gente enxerga ou como que é a cara de uma função afim, de uma função do primeiro grau. É importante lembrar, galera, que se ela chama função do primeiro grau, ela tem uma lembrança de uma equação do primeiro grau. Então, a gente precisa relacionar isso, tá? Qual é a cara de uma equação do primeiro grau? Qual que é a cara da função da afim, ou a função do primeiro grau? Bom, vamos pensar aí, primeiro na forma, como que ela se apresenta aí pra gente, tá? Então, vamos colocar aqui no quadro aqui, essa cara da função aí pra gente, da função afim, tá? Bom, vamos pensar lá. Lembrando que nós já trabalhamos a respeito dessas coisas, tá? Isso aqui a gente já viu. Esse cara aqui, ó, eu tenho uma função, tá? Uma função de R em R. Olha só, uma função definida R em R. Não esqueçam, esse cara aqui, ele é o meu domínio, esse cara aqui é o meu contradomínio. Então, saindo dos reais para os reais. Qual vai ser a cara da função? Qual vai ser a forma da função afim? Então, ela vai ter essa cara aqui, ó. F de x igual a ax mais b. Essa é a cara que a gente vai ter da função afim. Eu tenho um ax mais b. E aí o detalhe que é muito importante da gente lembrar, quem são esses caras aqui, tá? Então eu tenho aqui uma função de R em R, domínio contra domínio, tá? E eu tenho esse cara aqui como a cara da função do primeiro grau. Agora vamos entender esses elementos aqui e coisas importantes que a gente já viu, tá? Primeira coisa que a gente vai lembrar, a primeira coisa que é importante da gente tratar é esse cara aqui, ó. Que a gente já sabe, estamos tranquilos, cientes da forma desse cara aqui. Quem que é o meu f de x? Meu f de x, nós jamais, pessoas, jamais, meus queridos, nós podemos esquecer disso aqui, ó. O meu f de x, ele sempre vai ser quem? Sempre vai ser o meu y, tá? Lembrando lá que o meu y é a minha imagem, não posso esquecer disso aqui. Bom, outro cara que a gente pode lembrar aqui, ó. O meu f de x é y, então tanto faz, professor, eu colocar um f de x como y e é assim mesmo. Tanto faz eu apresentar esse f de x como y. Dá tranquilamente, sossegadamente aí. Bom, vamos pensar em outro cara aqui para a gente bater bem ali e saber quem é quem na nossa função afim. Importante saber quem é quem na nossa função afim. Bom, falei do f de x, que é o y, e o meu a e o meu b, professor. Quem que eles são? Vou colocar os dois juntos, tá? A e b. Quem que é a e b na minha função afim? Bom, senhores, a e b na minha função afim é quem? São coeficientes, tá? Vou colocar aqui, ó. Coeficientes. Bom, lembrando que coeficientes a gente já sabe o que é, né, senhores? Desde o 8º ano nós temos trabalhado isso aí, aqueles mais experientes, desde o 7º ano, a gente vem falando sobre isso. Coeficientes são números. Então eu tenho A e B como números, tá? Então aqui A e B são coeficientes, tá? E o meu x é o meu domínio.
X é X, X é o domínio aí da nossa função. Bom, só que A e B aqui, na nossa função, A e B são coeficientes, eles vão se comportar de maneiras diferentes. Mesmo sendo números, eles se comportam de formas diferentes. Vamos ver aqui, então, A e B, como que eles se comportam aí de formas diferentes. O A vai ser quem? Esse meu Azinho aqui, ó. Quem que vai ser A? Qual que é o comportamento do A? É essa pergunta aí que vocês têm que fazer, tá? E aí, prestem bem atenção, gravem isso. O A, coeficiente, qual que é o comportamento dele na minha função, tá? O comportamento dele na função, ele é isso aqui, ó. É uma taxa de variação. Vou colocar aqui, ó. Taxa de variação. Senhores, e essa taxa de variação, bom lembrar aqui para vocês, esse meu coeficiente A, ele é uma taxa de variação, e essa taxa de variação, meus digníssimos, ela pode ser tanto crescente quanto decrescente, tá? Então, essa taxa de A aqui, esse A aqui, é que vai determinar o comportamento da minha função, crescente ou decrescente. Vou colocar aqui para a gente não se perder. Crescente ou decrescente. Tranquilos, meus queridos? Decrescente. Então, essa taxa de variação crescente ou decrescente, tá bom? Então, ela vai estar crescendo ou vai estar decrescendo. Bom, essa minha taxa aqui, então, ela é uma taxa de variação, vai determinar o comportamento da função. Então, esse cara também, ele recebe um outro nome que é importante a gente lembrar, tá? Além de a gente chamar isso aqui de taxa de variação, esse meu A, ele ser chamado de taxa de variação, ele ainda pode ser chamado de um outro nome que a gente usa bastante, tá certo? Qual que é esse nome que ele pode receber? Taxa de variação, crescente ou decrescente, e também a gente pode chamar esse A também de coeficiente angular, tá? Coeficiente angular. Mas, professor, por que a gente fala que esse cara aqui ele pode ser chamado de um coeficiente angular? Nós vamos ver isso quando a gente falar lá dos gráficos, vocês vão ver isso aqui, tá bom? Então, o importante agora, na nossa montagem, é lembrar taxa de variação, o meu A, meu coeficiente A, mas ele também pode ser, a gente pode tratar ele também como coeficiente angular. Os dois números aí, a gente pode tratar eles, tá bom? Bom, falamos bem aí do nosso coeficiente A. E quem que é o nosso coeficiente B, meus queridos? Bom, lembrando, senhores, nomes para os nossos coeficientes, tá? Coeficiente A, ele é o coeficiente angular, ou taxa de variação, e essa taxa de variação ela pode ser crescente ou decrescente, e eu tenho agora o coeficiente B. Coeficiente B mais simples, mais tranquilo. Quem que é o coeficiente B? Coeficiente B, meus queridos, é o coeficiente linear. Coeficiente linear. Esse vai ser o meu coeficiente B. E pronto, ele não vai receber outro nome, tá? Ele só vai receber esse nome, ele é um coeficiente linear. Bom, e aí, pensando no nosso gráfico, pensando no nosso plano cartesiano, esse coeficiente B, vem comigo, olha só, esse coeficiente B, ele tem um papel muito importante para a gente. Se eu colocar aqui um plano cartesiano aqui, y e x, o coeficiente linear, ele vai ser exatamente aonde a minha reta corta quem? Corta o eixo y. Então, esse cara aqui, ó, aonde a reta cortar o eixo y, ele é chamado de coeficiente linear, tá bom? Então, o meu B, professor, ele vai ser exatamente o momento onde a minha reta, onde minha função, ela vai cortar o eixo y? Sim. E aí a gente já fala, né?
O nosso coeficiente, a forma da função afim é uma reta, tá? Então a gente vai ter uma reta na nossa função afim quando a gente descrever ela. E aí essa reta vai cortar o eixo y em um único ponto, e aonde ela cortar o eixo y, ele é o meu coeficiente linear. Pessoas, de boas, tranquilo, isso aqui é muito importante, essa parte introdutória aqui. Bom, pensando na nossa prática, no nosso geral, algumas pessoas falam assim, professor, para que eu uso isso na minha vida? Pessoas, a gente tem muitas atribuições da função. As funções, elas têm um papel muito importante nos estudos diários da gente. As pesquisas aí, agora se tratando do coronavírus, nós temos aí várias pesquisas trabalhando, falando em cima aí das funções, para saber o comportamento dessa doença, o comportamento do tratamento. As funções têm um papel muito importante. Função afim, nem tanto, agora no papel da doença, mas tem outras funções que trabalham isso aí. A função afim a gente vê muito claro no nosso dia a dia. Por exemplo, vem comigo aqui na questão do táxi, tá certo? Você tem uma bandeirada e um valor pago por quilômetro. Isso é uma função. Por quê? Porque pensem comigo aqui, ó, eu tenho uma taxa de variação, ou seja, o que é essa taxa de variação pensando aqui no táxi? Tá certo? Essa taxa de variação é o quanto de quilômetros você anda. Se você andar 5 km, você vai pagar um valor. Se você andar 10 km, você vai pagar um outro valor. Se você andar 100 km, você vai andar um outro valor. Então, essa é a taxa de variação, vai variar. E o meu B é o meu valor, porque esse valor que não altera, esse valor que é fixo, tá certo? Então, aqui na nossa função afim, eu vou ter sempre um valor que altera, um valor que aumenta ou diminui e um valor que é fixo, tá certo? Essa é a minha função afim, é isso que a gente tem que pensar. No táxi, a gente tem a bandeirada, que é o valor fixo, mais a taxa de variação, que é o valor por quilômetro, tá certo? Então, isso é legal a gente pensar aqui na nossa função afim. Outra coisa que a gente pode pensar no dia a dia, um aluguel de carro. Você vai ter lá uma taxa fixa e uma taxa de variação. Quem aluga o carro por uma semana vai pagar menos que alugar o carro por 30 dias, porque o valor, ele altera, vai ter um valor fixo mais uma taxa variável. Beleza, galera? Então a gente está vendo aí essa questão das nossas funções, a questão de a gente trabalhar funções aí, bem claro, bem tranquilo para as nossas vidas. Bom, pensando nesses carinhas aqui, é importante, eu vou colocar aqui porque é importante a gente trabalhar bem esses caras aqui para saber quem que é A e quem que é B, tá bom? Então vamos colocar aqui alguns exemplos, deixa eu colocar aqui para a gente, alguns exemplos das funções, vou colocar aqui qualquer função, vamos pensar aqui uma f de x igual a menos 3x mais 2. Bom, um exemplo qualquer aí da nossa função. A pergunta é, quem é a taxa de variação e quem que é o coeficiente linear? Então, quem que é A e quem que é B? Já façam aí mentalmente aí, tá? Quem que é o coeficiente A e quem que é o coeficiente B? Isso tem que ficar claro pra gente. Bom, senhoras, cuidado, tá? Quem está na frente do x é o meu coeficiente A. O sinal faz toda a diferença. Então, na hora de você determinar, não é só 3, é menos 3. Quem que é o coeficiente B? O cara que está sozinho. Então, mais 2 ou apenas 2. Certo? Então, o meu A é menos 3 e o meu B é mais 2. Show de bola, senhores? Difícil? Muito fácil aqui, né? Vamos lá. Outro exemplo aí para a gente entender as nossas funções. Vamos pegar uma função qualquer aí, vamos pegar uma g de x. G de x igual a, vamos pensar aqui, 3x sobre 4 menos 12. Quem que é o meu coeficiente A e quem que é o meu coeficiente B, meus queridos? Vem comigo, vamos lá. Quem acompanha o x é o coeficiente A. Quem está acompanhando o x aqui? 3 quartos. Então, meu coeficiente A é 3 quartos. Quem está sozinho não é o 12. O sinal faz toda a diferença. É menos 12. Um último exemplo aqui para a gente encerrar essa primeira parte das nossas funções aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos pegar uma qualquer função, vamos pegar uma h de x.
h de x igual a menos 7x, só isso, menos 7x. Quem que é o meu coeficiente A e quem que é o meu coeficiente B? Professor, está errado isso aí, porque você não colocou o valor de B. Isso aqui, galera, é uma função afim, tá bom? Por que ele é uma função afim? Porque eu tenho o meu coeficiente angular, menos 7, ok? Eu tenho menos 7 como coeficiente angular, mesmo que ele não aparecendo, menos 7. E o meu B? Não tem. Quando não tem, qual o número que a gente representa quando a gente não tem? Quando a gente não tem, a gente representa como zero. Então tá certo. Tá certo? Então eu tenho aí essa função, esses exemplos aí para a gente determinar os coeficientes A, B e C. Beleza, pessoas? Bom, a gente pode também pensar que na nossa função afim, deixa eu cortar aqui para a gente mudar de assunto. Deixa eu só passar aqui, ó, para a gente mudar de assunto, para vocês não se perderem, tá bom? Bom, na nossa função, a gente pode também ter a nossa variação, a nossa taxa de variação, o nosso coeficiente angular como zero. A gente pode acontecer isso, tá bom? Bom, esse valor de x aqui, senhores, pensem comigo, tá? X é o meu domínio, beleza? Então, esse cara aqui é o meu domínio, x é o meu domínio. Se eu tenho zero como meu domínio, vamos pensar aqui na nosso plano cartesiano. O nosso x é o eixo horizontal, ele é o meu domínio, isso a gente não pode perder, tem que ficar bem claro para a gente. O meu eixo x é o meu domínio, o eixo horizontal, e o eixo y na vertical é o meu eixo das imagens, tá certo? Bom, se eu falar que na nossa função a gente vai ter um eixo x zero, nulo, então como é que vai ficar essa função? Ou seja, eu estou falando que a minha função é zero, ela não vai cortar o eixo x, tá certo? Então ela vai ser o quê? Paralela ao eixo x. Vamos conversar aqui, ó. Eu tenho o eixo x, tenho o eixo y, perdão, e tenho o eixo x, certo? Bom, e aí vamos pensar aqui, ó, numa função f de x igual a 2. Qual que é o meu coeficiente linear? Onde que ele está falando que corta o x? Não tem, x é zero, certo? Então, meu coeficiente A também é zero. Meu coeficiente angular é zero, ou seja, eu não vou ter aqui a minha função passando pelo eixo x, pelo domínio. Tá, professor, e como é que eu vou então determinar essa função? Lembra que esse cara aqui é o meu B. Vamos lá. Quem que são os coeficientes? A e B. Meu coeficiente A linear não tem, então ele é nulo, ele é zero. E o meu coeficiente linear, ele é 2, o meu B é 2. O que nós falamos do B? O B é onde o nosso eixo, onde a nossa função corta o eixo Y. Bom, onde que ele está cortando o eixo Y? Em 2. Não vai cortar o eixo X, então vai ser paralelo ao eixo X, vai ser paralelo na horizontal. Em qual ponto da nossa função, da nossa reta aqui? Em 2. Eu tenho 1 e tenho 2. Ou seja, a minha função vai cortar paralelamente ao eixo X a minha função aqui, ó, em 2. Então, esse cara aqui é a minha função. Tranquilo, meus senhores? Tá claro isso aqui? Ou seja, isso aqui é uma função definida, f de x, tá certo? Eu não tenho coeficiente angular e o meu coeficiente linear, ele é 2. Ele vai cortar aqui o meu eixo y em 2. Tá tranquilo isso, meus queridos? Tranquilo, sossegado, muito fácil até agora, muito tranquilo até agora. Bom, para encerrar essa primeira aula, falei que a gente vai gravar 3 aulas, para encerrar essa primeira aula, para encerrar esse primeiro momento aqui, ainda eu quero falar para vocês sobre esse tipo de função aqui, ó. Vamos pegar aqui uma função qualquer, tá? Vamos falar aqui um f de x igual
colocar algo simples, f de x igual a 2x. Bom, olha só, galera, precisa lembrar, vamos colocar aqui, ó, precisa lembrar quem que é o meu coeficiente angular e quem que é o meu coeficiente linear. O meu coeficiente angular é aquele cara que está colado com x, então ele é 2, e o meu coeficiente linear não tem, então ele é 0. Beleza? Ou seja, senhores, olha como que isso aqui é importante. O que eu falei para vocês? O meu B é onde a reta passa no eixo Y. Onde que está passando no eixo Y? Em 0. Está passando aqui em 0. Então é isso que eu preciso lembrar para vocês. Tá bom? Então aqui eu tenho o eixo Y e aqui eu tenho o eixo X. Certo? X, Y. A minha reta ela vai estar passando pela origem. Esse tipo de função, toda vez que acontecer isso aqui, esse tipo de função, meus queridos, vai passar aqui na origem. Vai cortar o 0. Tá certo? E aí, senhores, ela vai cortar o 0 aqui e a inclinação dela é de acordo com meu coeficiente angular. Então, eu vou ter aqui coisas parecidas com essa aqui, ó. Passando sempre. Então, professor, quando o meu B for 0, eu vou ter esse tipo de função? Sim. Você pode estar assim. Se for negativo, pode estar assim. Pode ser assim também. Isso vai depender, a forma dela vai depender do meu coeficiente angular. Tá bom? Pode ter algo assim. Esses são algumas amostras, aqui eu não estou falando dessa função específica, mas eu estou falando para vocês, são algumas características da função, de uma função onde nós temos aqui o b igual a 0. Essa é a cara dela. Senhores, tranquilo? Sossegado? Show de bola? Beleza, então eu vou encerrar essa primeira parte, tá? Ainda vou gravar outras aulas, isso aqui é só uma introdução, isso aqui é só uma primeira parte, tá? Das nossas funções, da nossa função afim. Gostou? Dá um ok, se inscreva no canal, dá aquele like maravilhoso e dúvidas nos comentários manda pra gente, beleza? Até mais!